Outra coisa, ele diz o seguinte nos seus comentários. Ele chega a afirmar que não tem escrito em canto nenhum na Bíblia que a igreja de Cristo tinha ancião. Não tem escrito na Bíblia, ele chega a esse Ué, cúmulo. Pasmem. Ele diz que não tem na Bíblia precisa saber um ancião. mínimo de grego. Ele precisa saber só um pouquinho. É só Ele pegar não, ele diz que Teólogo não por Amor. tinha. Assim, existe na internet, nem precisa comprar. Tradutores, Bíblia do grego para o português, entendeu? Ou compra sim, é legal, ajuda, né? Esses escritores que, eles correm atrás, eles estudam, eles não fazem um livro por fazer, não, tá? Então, assim, aí você tá pisando na jaca, hein? Mas explica direitinho, Beto, é isso mesmo que ele falou? Tem certeza, Beto? Falou no vídeo dizendo justamente que não tem um versículo sequer na Bíblia, não tem na Bíblia que a igreja de Cristo tinha ancião, ou que precisa de ancião, ou que tinha anciães na igreja. Diz que não tinha ancião na Peraí, igreja. peraí, Não. peraí, que eu vou defender ele. Eu vou defender Ah, agora o canal Teólogo por Amor. Teólogo por Amor explica em qual Bíblia que não tem. Você tinha que falar assim. Olha, na Bíblia da versão tal, 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 da editora tal, nessa não tem ou não demonstra que ali existe ancião, tá? Eu acho que é isso, não é isso, Beto? eu vou provar na Bíblia que na igreja cristã do primeiro século tinha ancião, Ai, meu Deus sim. do céu, viu? Vou provar na Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14, versículo 23. Espera Atos aí, Beto. 14, Espera aí que eu vou abrir aqui. O irmão, a irmã também vai acompanhar aqui. Atos 14. versículo 23. Ok, está aqui. Diz Pode ler. assim: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, Não, peraí, deixa eu orando. defender ele. Na Bíblia do Teólogo por Amor não tem esse verso. É por É, isso. A ou Bíblia que ele então ele utiliza não tem arrancou. esse verso. Ou Pois, está modificado. Ou está modificado. Deve estar escrito lá, em vez de ancião, guias, orientadores, ou sei lá o que, o raio que eu parta. Continue. pois é, o que a Bíblia diz é o seguinte: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns e encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então aqui fala que na igreja, em cada igreja tinha ancião. Não tinha pastor, tinha ancião lá, em cada igreja. Mas não é só esse versículo, vamos provar em mais outro versículo. Atos capítulo 20, Vamos lá. versículo 17. Vamos ler Atos 20, Atos versículo 20, 17. versículo 17. Ok. Olha só o que diz. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. É o que está escrito aqui. Peraí, Beto, eu estou aqui com a Bíblia online. Eu vou colocar aqui rapidamente uma outra versão Bíblia. Eu vou colocar a Bíblia paralela aqui para ver se a outra. Vou pegar aqui, ó, nova versão transformadora. Vamos lá. Vamos ver. Qual era o verso mesmo? Atos, capítulo, foi dois versículos. Primeiro foi o Atos 14, E versículo agora, 23, e isso, agora Atos Atos 20, 20, versículo 17. 17. Vamos ver. De Mileto no dia seguinte. 17. Aqui na outra Bíblia, aqui está escrito presbíteros. Ah, descobri! Eu Hum, descobri. Por isso que hum. na Bíblia dele não existe anciães, existe presbíteros. Mas são Agora, sinônimas, são não, palavras agora, sinônimas. isso, não, calma aí. Agora sim. Teólogo por amor, vai no dicionário grego e veja o que significa a palavra presbíteros.
Vamos lá, Beto. Enquanto você mostra, deixa eu ver se eu consigo achar aqui no meu dicionário do grego o significado de presbítero. Pode continuar aí. Tá. Então, aqui fica claramente provando que existiam anciães na igreja, sim. Inclusive, existia não só, ou seja, em cada igreja, inclusive na igreja, no concílio que teve, na Assembleia em Jerusalém, onde os apóstolos estavam reunidos, né? Os anciãos estavam lá também. Vamos provar isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Tá. Tinha anciãos lá. Olha só. Atos 15. Tá. E Atos 15. Atos 15. Qual é o Versículo verso? 22. Bom, Versículo 22 diz. para a Irmandade, saber, eu estou utilizando uma Bíblia que se chama bibliaonline.com.br, que tem várias versões bíblicas, tá? Então, estou colocando em paralelo a nossa Bíblia, que é Almeida Corrigida e Fiel. É essa, né, Beto? A Almeida Corrigida. nossa Almeida, a revista e corrigida. Corrigida. Nossa, são tantas versões Almeida. Então, Almeida, revista e corrigida. Peraí, deixa eu ver se eu estou colocando aqui certo, Beto. Bíblia. Almeida, revista e corrigida. É a nossa. Tá, então a nossa é essa aqui. Almeida corrigida. Ok, essa mesmo. Essa é a nossa, tá? E eu estou colocando a Bíblia Nova Versão Transformadora, que é uma das Bíblias mais atuais porque tem um linguajar mais coloquial. Linguajar coloquial é aquela linguagem do nosso dia a dia, onde a gente usa gírias, a forma de ser conversado, né? Ok. Qual é aí, Beto, a versão? O verso agora, perdão. Capítulo 15, verso 22 de Atos. Tá, Atos 15, 22. Vamos deixar bem claro aqui para a Irmandade acompanhar aqui. Vamos lá, 22. O irmão que vai ler ou quer que eu leia na versão? Isso, leia aí. Eu só Então, estou verso acompanhando. 22 diz: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e a Silas, varões distintos entre os irmãos. E ele ainda diz assim, versículo 23, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, Saúde. Então aqui fala claramente que os anciãos existiam sim desde a igreja primitiva do primeiro século. Dizer que não tem nenhum versículo na Bíblia que fale de anciãos para a igreja, da necessidade de ancião para a igreja, dizer que não existe isso, não é apenas falta de conhecimento escriturístico, falta de examinar as escrituras, mas também má fé e tendenciosidade. Porque se fosse uma pessoa leiga que não soubesse ler, eu entenderia. Mas uma pessoa que se intitula e que se acha teólogo deveria saber que isso tem na Bíblia Sagrada. Então, divulgar essa falsa informação, divulgar, ou seja, uma inverdade, não é apenas usar a má fé ou a falta de bom senso, mas também eu acredito que seja uma desonestidade intelectual com seus ouvintes, com seus telespectadores. Seja mais honesto, teólogo com amor. Diga que você não crê, não acredita, a sua igreja não tem ancião, mas que tem na Bíblia. É uma coisa que está na Escritura. Olha, eu tenho amigos que são teólogos, que estudam de verdade, tá? Então, teólogo por amor, se você realmente é teólogo, depois passa para nós o teu Lattes. O que é Lattes? É o currículo acadêmico, onde mostra todas as suas formações, tá bom? Eu só trabalho na área acadêmica só há mais de 24 anos, né?
Então, assim, teólogo por amor, eu acho que ele não é teólogo, o Beto. Eu Eu acho que é tenho que só um correr nome. dessa instituição que ensinou teologia para ele, ué. Não, é diploma pela internet online aí, 12 horas de curso aí, já fala que é pastor, que é, sei lá, bispo. Olha, teólogo por amor, pega pelo menos um dicionário Strong, apesar que os grandes eruditos, eles não orientam ter esse tipo de dicionário Strong, mas ter outros cada vez mais completo, né? Mas pega no mínimo aí uma Bíblia Strong, um dicionário Strong, que você vai ver que a palavra presbítero, ele significa ancião, que é a mesma Exatamente. coisa que é a mesma coisa de bispo, tá? São palavras que a gente chama permutáveis, ou seja, palavras que você pode trocar, que vai se referir o mesmo valor, o mesmo sentido, o mesmo significado, tá? Então, Eu estou presbítero, aqui, bispo é a mesma coisa que ancião, ancião é a mesma coisa que bispo, de presbítero, entendeu? Faz eu estou isso. aqui com o dicionário, eu estou aqui com o dicionário bíblico ilustrado da Convenção Batista Brasileira, da Casa Publicadora Batista, ou seja, é da Igreja Bom, Batista. aham. Esse dicionário, ele diz aqui sobre a palavra ancião. Vamos ver o que ele define sobre a palavra ancião. Então, ele diz o seguinte, que a palavra ancião, em hebreu, no caso, é hebreu, ancião, em hebreu. Em grego, é presbítero. E o seu equivalente em latim é bispo. Então, ele diz que são palavras sinônimas, que em hebreu, o seu equivalente, ou seja, chama-se ancião, já no grego é presbítero e já no latim é bispo. Ele diz, esses termos são usados indistintamente para o cargo. Olha só, para o cargo de pastor. Olha só, ele não diz para o título de pastor, ele diz para o cargo de pastor. A função, exercer função, cargo pastoral. Cargo, você tem E não título. A própria Junta Batista diz que isso são nomenclaturas utilizadas para exercer a função de pastor e não para ter título de pastor. Bom, Né? então eu acho que está mais do que Está mais claro. esclarecido, né, essa parte aí. Vamos aguardar para que ele possa também dar o seu parecer agora de forma teológica, né? Porque eu acho que quando fala em teologia, é como o nosso irmão Romário sempre faz, ele pega as literaturas, ele dá as referências, como você acabou de fazer, então, que ele também dê as referências e que ele revise isso que ele acabou de falar, de que não existe ancião em lugar nenhum da Bíblia. Tá, Tá, então que ele se explique vamos melhor. ler mais um texto aqui que fala sobre ancião na Bíblia. São vários, né? Mas vamos ler mais alguns que ele diz que não tem, né? E eu já mostrei vários textos aqui, vamos ler mais um. 1 Pedro, né? Vamos ler 1 Pedro, vamos ver se existe ancião na Bíblia ou não. 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Eu vou ler o Pedro, versículo 1 e vou ler o versículo 5. Diz: ok. aos presbíteros, que são ancião, a mesma coisa de ancião, ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Olha só, Pedro não diz: admoesto eu, que sou pastor. Ele diz: admoesto eu, que sou também Peraí, presbítero. mas o Senhor Jesus aí não mandou Pedro apacentar as ovelhas dele? Isso é aquele negócio. Ele usa também esse versículo dizendo que Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, ama-me? Pedro disse: amo, Senhor. E ele disse: apacente as minhas ovelhas. Jesus não disse as suas ovelhas, ele disse as minhas. Jesus continua sendo o dono das ovelhas, o dono do rebanho, continua sendo o pastor das ovelhas. Pedro, ao Jesus mandar ele apacentar as ovelhas, Jesus não estava transferindo o título de pastor dele para Pedro. Se Jesus tivesse transferindo, Jesus teria dito: apacentai as suas ovelhas. Ele disse: mas as minhas. Quer dizer, as ovelhas continuam sendo dele. Pedro Porque apenas Pedro nunca foi chamado de pastor, né? isso. Pedro apenas Interessante. vai servir como
apacentador, como pastor das ovelhas, mas não sendo o título de pastor. Jesus não reservou o título para Pedro, porque a honra, a glória, o louvor e a dignidade e o mérito de assim ser chamado só pertence a um. Não tem lugar para outro, até porque o próprio Deus diz que a sua glória ele não divide com ninguém, com o homem. Ele não divide. Jesus não divide com Pedro. Então, ou seja, o que é que ele é? Ele é, ou seja, bispo, presbítero da igreja que serve como pastor, ou seja, está na função ali, ele está exercendo a função, está servindo como pastor, porque o pastor verdadeiro, que é Jesus, ou seja, mandou ele cuidar das ovelhas na sua ausência, ele disse, cuide, apacente as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Ele não disse, substitua a mim, ou tome o meu título. Não, ele disse apenas, cuide das minhas ovelhas, apacente ela. Ele não disse, você agora é o pastor da minha ovelha, não. Tanto, ele usa também o versículo de Hebreus para dizer que está escrito na Bíblia, obedecei a vossos pastores. Só que, na verdade, no original grego, a palavra ali não é pastor. A palavra ali é líder espiritual. Líder. Obedecei a vossos líderes. Tanto é que em outras Bíblias, que são traduções mais, eu digo assim, mais plausíveis, que traduzem justamente as coisas ao pé da letra ali, a gente podemos perceber que nessas traduções a palavra ali não é pastor, a palavra é líder. Já em relação a Jesus, no grego, a palavra não é líder. Quando fala sobre Jesus, a palavra realmente é pastor que usa ali, original. Então tem essa diferença, né? Dando a entender que realmente, ou seja, Jesus, ele é sim o pastor do seu povo e o pastor da sua igreja, né? Então, esse teólogo por amor demonstra uma grande, mesmo dizendo que é judeu, mas demonstra uma grande falta de conhecimento da Bíblia nos seus idiomas originais e justamente faz uma grande lambança, uma grande confusão teológica para confundir a mente dos menos esclarecidos, né? Mas eu quero vê-lo e tentar confundir a mente de alguém que estuda a Escritura e na guia do Espírito Santo, né? Como o irmão Marcelo, como eu, como o irmão Romário, como outros irmãos que eu não vou citar o nome aqui, né? Mas que também tem entendimento dessa parte. Eu quero ver dilubriar a mente desses. Teólogo por amor. É. Está aqui então o recadinho. Vamos fazer um bate-papo? Vamos, teólogo por amor. Vamos ele fez colocar esse desafio. Esse questionamento. Você fez um desafio. Nós do canal Arca CCB aceitamos esse desafio. Pois é, meu irmão, minha irmã. Então essa aqui é uma série, é uma pequena série de refutações que nós estamos fazendo referente ao canal Teólogo por Amor, que veio com algumas acusações, afirmações da nossa doutrina, e aqui está dado o esclarecimento, e continuaremos também vendo alguns outros conteúdos, ou até mesmo aguardando o canal Teólogo por Amor, para que a gente possa fazer uma live juntamente com ele, e assim tirar essas dúvidas, né, Beto? Nós vamos esclarecer essas dúvidas, né, do Teólogo por Amor. Com certeza. Eu ia ler naquela hora, eu estava lendo o versículo 1, né? Isso. E ia ler o versículo 5. No versículo 5 diz 1 Pedro, capítulo 1, aliás, capítulo 5, diz assim: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos. Não, a pastor, hein? Eu acho que é pastor, não é não? Pois é, de sede sujeito aos anciãos, e sede sujeitos uns aos outros, revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então aqui fala que nós temos que ser humilde, né? De ser humilde.
E se sujeitar, obedecer aos vossos líderes, quer dizer obedecer aos anciãos.